será que isso vai evoluir para um ponto que a gente vai aceitar a decisão puramente da IA? Eu acho que já acontece mais do que acontecia, mas eu acho que vai acontecer mais ainda. O agente ele vai continuar evoluindo, cada vez mais decisões você passa para o agente, mas imagina um mundo hipotético onde todas as empresas você tem agente decidindo a partir de uma determinada camada de nível estratégico. Qual é a diferenciação que você tem de cada empresa? Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House, agora uma empresa Quantum Rise. Esse é o terceiro episódio da terceira temporada e hoje a gente vai falar sobre um assunto especial para a gente. A empresa acabou de completar 5 anos e a gente queria contar um pouco da história da gente trabalhando com inteligência artificial ao longo desse período. Eu acho que nenhuma tecnologia mudou tanto a vida das pessoas num período tão curto de tempo, né? A gente tem os números de adoção de ChatGPT, etc. Só que a gente começou trabalhando lá atrás. Na verdade, antes até da The House, a gente já trabalhava com inteligência artificial. A gente começou a empresa em 21, trabalhando com inteligência artificial, que era um pouco diferente, né? Tem o antes e o depois do ChatGPT. E a gente queria contar um pouco para vocês essa história e eventualmente, não sei se a gente vai chegar a elocubrar alguma coisa do que pode ser ali no futuro, mas só esses 5 anos aqui são 5 anos que valem por 50, pessoal. Para falar desse assunto, estou aqui com os sócios, hoje a gente está com mesa cheia aqui, tá o Fábio, o Lucas, o Matheus, veio todo mundo, o Matheus veio de Minas, o Lucas parou ali de fazer remo e veio de Vitória para fazer aqui o podcast com a gente. E eu acho muito legal assim, a gente começar a falar de um período que talvez para a maior parte das pessoas, né, todo mundo começou a prestar atenção nisso com o ChatGPT, mas como é que era fazer a consultoria, como é que a gente vendia as coisas antes disso, né, os primeiros projetos, etc. E aí talvez o Fábio nessa época não estava na empresa com a gente, né, 2021 ele não tinha entrado ainda, mas você sabe exatamente como era, a gente trabalhava juntos antes disso fazendo isso, né. Mas como é que funcionavam essas vendas e o que eram os projetos de inteligência artificial nessa época? Lucas, quer começar, meu? Posso começar. Eu acho que muita coisa melhorou, muita coisa ficou diferente e, assim, a gente pode analisar por etapas, né? Talvez a gente pode começar a etapa de propostas ali. O que mudou, né? Acho que a gente está muito mais veloz na criação. A gente tem algumas ferramentas para materializar um pouco ali o que a gente está falando ou o que a gente está propondo de ferramentas, né? E também no discurso ali inicial, os clientes têm muito mais noção do que a gente está falando hoje em dia do que antes. Não tinha GPT ainda, né? A gente vendia aí. Era muito educacional, né? Era uma venda educacional, exato, né? Exato. Você falou até dos decks. Se você lembrar, o nosso deck de vendas, ele explicava o que era IA preditiva, lembra disso? Um slide que você detesta o slide, você lembra? Não? Você fala assim, cara, eu odeio esse slide. O Mansur, ele catou esse slide para apresentar, para vender o nosso projeto, ele apresentou para o presidente aquela merda. Entendeu? Então é isso que eu estou te falando. Assim, era uma venda, a gente quase... Era educacional o negócio. Porque a IA... ela... Por exemplo, o Einstein ele já fazia, você não precisou fazer isso no Einstein. Não, naquela época foi educacional também. Então, assim, a gente começou nisso. Foi 16, antes 16, era muito estatística, 17, né? etc. Né? A gente usava muito estatística. Né? A gente fazia modelo de forecast de vendas em 2005, 2007, isso, né? Previsão de vendas para implementar PO e outras coisas mais lá, etc. Mas, e aí isso foi evoluindo na primeira metade dos 2010, ali até 2015, e ali a gente chegou num momento em que o poder computacional, né, o hardware começou a segurar, né? E aí a gente começou a desenvolver coisas de fato usando machine learning e outras coisas mais, né? Naquele momento, eu lembro bem da conversa, enfim, com o pessoal do Einstein lá, que era, eles tinham um fluxo do paciente que já tinham trabalhado anos otimizando o processo e tal, e eles precisavam crescer capacidade sem investir em infraestrutura física. E a pergunta, e aí eu vou citar a Cláudia aqui, porque esse caso é um caso que a gente já apresentou várias vezes, que ela me fez numa primeira reunião com eles, foi: Fábio, eu acho que isso aqui
é de tecnologia, mas eu não sei exatamente o que é. E aí que começou a discussão, e aí eu falei um pouquinho de preditivo, descritivo, prescritivo. AI naquela época era meio lateral assim a coisa. E foi, né? Aí fizemos o projeto, mas foi tão educacional que durante o projeto, e uma das coisas que a gente desenvolveu lá é um algoritmo que o Lucas que desenvolveu naquela época, de probabilidade de internação de um paciente na UPA, né? E a gente tinha uma abordagem que a gente tinha opção de estatística pura e uma abordagem de IA. E a estatística chegava numa acuracidade X, e aí discutindo isso, né, como era um processo crítico para o hospital, né, e ainda envolvia os temas de saúde, etc., a gente teve uma discussão com a Cláudia do tipo, Cláudia, ou é estatística e vai até esse ponto, mas se a gente quiser subir é IA, mas a gente vai perder explicabilidade. E essa foi a decisão que a gente tomou conjunto. E aí desenvolvemos o modelo tal, e aí chegou numa acuracidade bem adequada ao que era. Então, sim, teve muita educacional, tanto na venda do projeto quanto na execução do projeto, né? E era um ambiente que já trabalhava dados, ainda era imaturo, né? Perto do que a gente viu, sei lá, 2 anos atrás, que a gente trabalhou com eles lá no fluxo, na experiência do paciente, era muito mais imaturo, né? São quase 10 anos de evolução aí, mas teve muita educação, sim. Eu lembro também dessa época muito a questão de, ainda, né, levando para um pouco essa parte educacional, nossas propostas, elas, além de falar um pouco o que a gente gostaria de fazer, a gente tinha que explicar vamos usar modelos. E a gente meio que tentar ilustrar como aquilo aconteceria, porque existia um receio de investir nesse tipo de solução, porque era muito assim, uma caixa preta, né? Eu vou investir aqui, vai entrar meus dados aqui, vai sair alguma coisa, eu não tenho segurança de que no final eu vou ter retorno. Acho que hoje em dia a gente fala assim, nós vamos usar IA, ok, já está resolvido, né? Não tem muito, óbvio que quanto mais didático nós somos, mais claro fica pré-projeto, mas de qualquer forma o receio de estou investindo em algo que eu não sei onde vai parar, é muito menor hoje do que naquela época. E uma coisa que é interessante, eu vou conectar com uma pergunta que eu... E aí, pessoal, para vocês entenderem aqui, por causa dos 5 anos da empresa, algumas pessoas que trabalham com a gente fizeram algumas perguntas que a gente queria tentar responder aqui ao longo do papo. Isso aqui é um papo de bar, praticamente, mas tudo, só falta cerveja. Mas tem uma pergunta, e aí o pessoal vai colocar no vídeo aí do Rodrigo sobre adoção, né? E aí eu vou puxar pelo lado da caixa preta, né? A gente desenvolveu um trabalho em um dos clientes em que o modelo de recomendação que a gente desenvolveu, ele gerava praticamente um to-do list, né? Uma lista de tarefas que aquela pessoa que ia executar o que o modelo estava sugerindo tinha que fazer. E como dependia da pessoa fazer, não necessariamente ela seguia, né? Então isso que a gente chama de adoção, né? E que quanto mais caixa preta é o algoritmo ou a solução, menos adoção você vai ter. Isso a gente sabe, não é só em AI, tá? Isso é há 20 anos, 25 anos transformando empresas, a gente vê isso. Então tem um lado muito relevante que tem que ajudar na gestão de mudança. A gente acha que às vezes a gente não dá valor a isso, mas isso é fato, né? E a gente, pelo fato da gente ter as diferentes skills, né? Os diferentes skills dentro do time, a gente consegue fazer isso, né? Mas o ponto principal é que nesses 5 anos evoluiu muito o tema da adoção, né? Então a gente, pelo menos do que eu vejo, a gente tinha uma rejeição praticamente pura e simples, sem qualquer razão, em cima de uma informação que tinha sido gerada por um modelo. E hoje já não é mais assim. Tanto que a gente vê ao longo do tempo as pessoas usando o GPT para se preparar, para desenvolver alguma coisa, usando o Claude, enfim, cada um dos GenAIs aí que a gente tem hoje em dia, como de fato uma ferramenta ali, quase que um assessor, né, para ir discutindo coisas e ir preparando coisas para o trabalho ou para a vida pessoal, enfim.
E eu acho que esse foi o fato que foi um catalisador na adoção, porque a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar naquilo dia a dia, ela começa a se acostumar em ter um adicional ali que não foi ela que gerou, que foi alguém que ajudou ela a gerar. E isso ajuda também nas nossas transformações que a gente faz nos clientes, porque as pessoas estão mais aptas ou mais abertas a receber uma sugestão e tentar seguir. Eu acho que isso a gente vê na prática isso. Né? Eu não sei, tenho Dúvidas. Pelo seguinte, antes do ChatGPT, a gente até vendia desse jeito. A gente falava o seguinte, olha, se usava muito estatística, que de fato, desde, da época da onça, a gente usava. Inteligência artificial atropelou a estatística, né? Eu lembro que eu falava isso para vários clientes, e você tinha uns slides explicando que técnica é essa, os caras adoravam aquilo, etc, etc. E aí você tinha jornada com o cliente. O cliente no começo ele estava um pouco desconfiado, mas depois ele ficava alucinado com aquilo, porque pelo menos a minha impressão é que a estatística ela trata a massa, né? Então eu vou fazer uma previsão, beleza, é difícil ela acertar ali na ponta, mas a IA parece que você tem ali aquela coruja olhando aquele pontinho, entendeu? E ela consegue ver o que o cara está fazendo e o próximo passo daquele pontinho é aquele, exatamente aquele. E isso impressionava muito os clientes. Então, nesse caso específico que você comentou, que era um projeto de Next Best Action, a gente tinha que falar para o representante de vendas que ia visitar um médico que ação ele tinha que tomar na frente do médico para aumentar o engajamento com a marca. Era impressionante como ele acertava. Ele chegava e falava para esse representante na frente desse médico, agora ele tem que ir pessoalmente, ou ele tem que enviar amostra, ou ele tem que enviar uma notícia X, etc. E era impressionante a acurácia. E aí você dava um passo à frente que, eu nem sei como fazer isso daí com a estatística, com o estudo de correlação nesse nível. Que é chegar e separar as variáveis, a gente fez isso daí bem na Saint-Gobain. Você tem 60 variáveis, quais são as variáveis que realmente impactam nessa decisão? E assim, se for pensar ao longo da história da empresa nos 5 anos, e aí estamos falando ainda antes de ChatGPT, né? Sim. Cara, o business case que essas coisas traziam, a grana que trazia para os clientes, era um negócio colossal. E se você for ver até hoje, talvez seja isso que traga a grana. Hoje, quando conversa com os clientes, e daqui a pouco a gente entra com mais detalhes no que é a vida depois do GPT. O cara sabe muito bem o que é o GPT, e ele fala, tem gente que fala, para que eu preciso de consultoria para me ajudar a escrever e-mail, etc. Que o cara tem aquele entendimento raso. O cara que vai um pouco à frente, ele está viciado no GPT, ele entende muito bem o que é o agente de inteligência artificial. Né? Só que por isso que você vê tanta notícia que tem hoje em dia de que, as empresas estão tentando e não passam no piloto, elas estão tentando implementar, mas não tem business case, etc. Porque 90% da grana está no que a gente fazia ali antigamente. Né? E, aliás, continua fazendo. Né? Quando a gente fala, vamos cavar dinheiro aqui, achar valor, é sempre isso, né? A inteligência artificial substituindo a estatística. Porque não sei se... Pelo menos agora, com os custos que tem, não sei se paga um IA agêntico, né? Para você falar, eu vou substituir blue collar work, sei lá, gente mais back-office, etc. Né? Não sei qual é o ponto de vista de vocês sobre isso. Acho que hoje em dia é muito mais fácil testar os modelos. Então, por isso que está falhando muito mais. Porque você pega, monta um prompt ali, coloca os seus dados e olha... o meu sistema aqui conseguiu classificar se esse paciente ia internar, ou se eu ia ter ruptura nesse produto. Só que você operacionalizar isso, colocar para rodar na produção, integrar os dados, agendar isso, automatizar, fazer um monitoramento de métrica, etc., que é tudo que a gente fazia, fica para trás. E aí são componentes extremamente necessários e que... como um método hoje em dia é muito fácil, as pessoas não conseguem seguir. E antes, por isso que a gente tinha toda a metodologia e era tão didático, né? Porque tem o modelo, tem a parametrização, tem a ferramenta, tem as máquinas, a infraestrutura e tudo mais. Então, se você fosse colocar projetos de hoje em dia nessa arquitetura, não demora tanto a mais ou a menos. É parecido porque você precisa de todo aquele arcabouço para ter uma solução escalável, monitorada, etc. Então,
é até uma dificuldade, né, que a gente tem hoje em dia. Pô, vamos vender um projeto. Mas por que vocês precisam de tanto tempo? Em um dia que eu faço. Então, a gente, apesar de ter evoluído muito o nível de entendimento dos clientes, a gente ainda tem que explicar, de certa forma, que ainda é necessário todo um arcabouço tecnológico em volta da solução para ela ser realmente útil e gerar o business case. Porque no final, assim, todo mundo pega para fazer, enfim, você está ali com um dos LLMs com você tenta fazer, né? E a primeira coisa se eu consigo fazer assim, por que você está falando que tem que ser assado? Né? E o ponto é que as discussões de valor de negócio que a gente tem são viabilizadas por uma transformação. Não é simplesmente construir um algoritmo, pegar aquilo por embaixo do braço e sair usando. Né? Então, é muito essa discussão de como abordar da forma certa. Obviamente tem a construção técnica, isso estou até deixando de lado aqui, estou assumindo que é given, né? Mas assim, como fazer com que aquilo se conecte ao processo e como fazer com que aquilo cresça, porque você não vai entregar e manter aquilo num ambiente muito controlado. Para você capturar o benefício tem que crescer. Então é muito isso, eu acho que é muito isso do que você está falando. E as pessoas ainda têm uma visão, não sei se é míope, mas simplificada da coisa. A coisa não é tão simples assim, né? No final, tudo depende de pessoas, né? Assim, tá bom, agora a gente tem os agentes e os agentes vão fazer a gente depender menos de pessoas. Depende, né? Depende. E eu acho que o que você falou, Rui, que era um viés interessante aqui da conversa, é assim... Eu acho que a visão de que o business case do que a gente faz sem GenAI, vamos chamar assim, ou sem agentes, do que a gente faz com machine learning puro, deep learning, ou seja, modelando um problema de negócio e fazendo esse algoritmo gerar um insight ou uma resposta para aquele problema de negócio, né? E não de fato substituindo alguém, não de fato gerando um conteúdo, que é o que o GenAI faz, gera conteúdo, e o que o agente faz, que é uma execução em cima de para substituir um humano. Então, esse lado ainda tem muito valor. E o fato do GPT e dos outros estarem no dia a dia faz com que o pessoal vá para isso, porque é fácil de usar. Mas não necessariamente o valor está aqui, que é o que você falou, né? Assim, tudo bem, eu vou desenvolver um agente que vai melhorar um processo A e eu vou tirar 4 pessoas, por exemplo. Isso tem um benefício. 4 pessoas, custo da pessoa, salário tal, sei lá, X mil reais por ano. Versus... Você gasta X mil de tokens você também. Gasta X mil de tokens, você gasta X mil de tokens e... Do outro lado, se você, por exemplo, não ir para esse caminho, para um caminho que você vai resolver uma resposta de negócio, você ganha milhões, talvez. Então, eu acho que tem um pouco de quão fácil é, e a facilidade sempre direciona o uso, né, que as pessoas fazem de uma tecnologia, mas não pode esquecer que tem o lado da grana, que importa muito para as empresas, né? Então, eu vejo muito essa dicotomia, assim, é o que a gente vive hoje em dia. Eu acho que é o que a gente está vivenciando muito hoje em dia, né? Que a gente tem como processo muitas vezes começar pequeno, MVP, prova de conceito, né? E essas LLMs estão meio que ajudando a mostrar um caminho, a viabilizar algumas discussões, né? Então a gente respondeu agora uma RFP, né, para uma empresa em que na RFP já tinha um mockup. Lembra? Do que a pessoa gostaria de fazer. Você vê que o cliente já se antecipou. Isso mesmo. Então, assim, de certa maneira, isso é muito positivo, por um lado, né, porque a pessoa ela já consegue expor a ideia dela num mockup, e isso eu acho que mostra, né, para a empresa que existe um caminho. Por outro lado, por ela ter feito o mockup, muitas vezes ela acha assim, isso é fácil, entendeu? Uhum. Então, vem uma discussão
contrária ao que a gente está colocando, que a gente, com base na nossa experiência, propõe, né, para os clientes, sabendo das etapas que nós temos que passar, né? Então, assim, um mock-up é uma das etapas de uma grande fase, né, de uma grande jornada, né? E quando a gente põe uma proposta, a gente tem essa visão toda, né, completa para passar para o cliente. Então, é um pouco de... Tem os seus prós e contras, né? Não sei se é prós e contras, mas eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar com esses questionamentos, né, sobre o nosso trabalho. E um ponto sobre isso é que alguns meses atrás o cliente vinha com a tela ali do ChatGPT que ele testou o prompt e colocou as coisas e funcionou. Hoje em dia ele já tem o Vibe Coding, que ao invés disso ele já criou a aplicação. Deve estar tudo cheio de bug, falha de segurança ali embaixo, ó. Tá funcionando. Aqui tem a tela, tem o modelo e tal. Tá só colocar para funcionar agora, vai lá. Então compõe, né? É isso. Agora, a gente... Sim, hoje a gente vive um momento, acho que com a IA, pelo menos, ninguém precisa mais provar que o negócio funciona, né? Não tem mistério. Eu acho que é interessante até... E aí, de novo, volto aí nesses casos um pouco mais antigos, né? Que a gente ainda tinha que se provar um pouco. E você pega o benefício que a gente trouxe para esses clientes, foi um negócio sensacional, né? Assim, eu lembro, e aí vocês estavam falando de adoção. Talvez seja até legal colocar o vídeo do Rodrigo para depois a gente falar um pouco desses desafios, né? De pegar os casos e implementar. Olá, gente, tudo bem? Muito prazer, tá? É um prazer para mim poder participar aqui desse podcast de 5 anos da The House, que também significa que é 5 anos a gente trabalhando juntos, né? E já está desde o comecinho da companhia. E eu queria trazer um tema para a gente abordar baseado num projeto que a gente trabalhou junto logo no começo, que é onde a gente lidava com o time de força de vendas, e aí a gente trabalhava dando suporte, né, a tomada de decisão dentro dos processos que esse time fazia. E eu lembro que um dos desafios que a gente enfrentava não era necessariamente técnico, né, era muito mais da aderência ao processo, né, às sugestões que os modelos faziam, ao como o time decidia seguir ou não essas sugestões, né? E eu lembro que a gente tinha muita dificuldade nisso, uma vez que muitos dos processos ali eram feitos pelas mesmas pessoas há mais de 10 anos e às vezes recebendo comissão por isso, né, pelos resultados. E o receio de seguir o que o modelo está sugerindo era algo que impactava, né, a aderência, analisar o desempenho desses modelos. E aí eu queria saber se com o avanço que a gente tem hoje, com quão próximos estão esses modelos do dia a dia agora, isso tem mudado, se os times, né, e a aderência a esse tipo, a essas decisões que são direcionadas por modelos, elas são mais aderentes, as pessoas tendem a seguir melhor, né? E além disso, em casos contrários, né, quais são boas práticas, né? Eu lembro que no passado a gente tomou caminhos para ajudar nisso, mas quais são boas práticas que hoje a gente pode fazer para mostrar o valor e o impacto positivo que essas decisões, quando seguidas por um modelo bem treinado, pode trazer para dentro das empresas, tá bom? Um abraço, obrigado pelo convite, gente. É isso aí, boa pergunta, Rodrigão. Falou de 2 assuntos importantes, né? Falou de adoção, falou de boas práticas ali para a gente fazer. Assim, a adoção é aquele negócio complexo, né? Pode ser IA ou pode não ser IA. O ser humano ele tem uma dificuldade de mudança de comportamento grande, então sempre faz o trabalho da mesma forma. Se você falar que vai ser por IA ou não IA, assim, você sempre vai ter alguma resistência. Nesse caso específico, o que a gente fez foi o seguinte, a gente, em vez de fazer alguma coisa mais ostensiva, né, Matheus? A gente separava, né? Quem que estava seguindo, quem não estava seguindo, e mostrava o ganho de share dos dois. E mostrava claramente, você separava os grupos, você tinha um grupo que não tinha recomendação do modelo de IA, né, Lucas? Você tinha um outro grupo que tinha recomendação e não seguia. E você tinha um terceiro grupo que tinha recomendação e seguia o que o modelo estava propondo. E era claro, assim, quem tinha recomendação e seguia, chegou a ter mais de 10% de aumento de share em algumas regiões, né? Sim. E aí não tinha muito o que discutir. A pessoa olha aquilo e fala, pelo amor de Deus, poxa, assim, todo mundo tem que seguir esse negócio. O que a gente está perdendo de dinheiro é um negócio impressionante.
Foi daí para frente, né? Aí não teve muita discussão. Eu acho que é um conjunto aqui, né? Eu acho que esse case é bem interessante pelo cliente, né? É um cliente com uma certa maturidade, né? Em IA. E, né, além da questão técnica, né, de propor, né, ações para os representantes com IA, nós tínhamos também o patrocínio da liderança. Né? Então, assim, você via que estava todo mundo disposto a testar o que a inteligência estava propondo. Né? Então, esses grupos, algumas pessoas, nesse tipo de negócio, né, existe um certo incentivo, né, ou um certo retorno quanto aos resultados. Então, essas pessoas, dado que estavam testando uma sugestão por IA, ficaram blindadas, né, por um tempo para conseguir testar. Separaram alguns grupos para entender o potencial do resultado da IA. Isto não é só o modelo. Né? Eu acho que todo o cuidado da empresa, né? Exato. O caminho do sucesso aqui, eu acho que começa lá na alta liderança até a execução de uma ação do modelo. Né? E aqui a gente vê um exemplo clássico de que isso funciona muito bem. Né? Então, falando um pouco de boas práticas, eu acho que essa conexão entre negócio e execução e operação, ela tem que se falar muito bem para os casos de uso terem sucesso. E isso conecta muito com a didática que a gente estava comentando agora há pouco, que a gente foi muito didático em ajudar eles a entender que para provar o valor a gente precisava separar grupos similares, em regiões similares, com especialidades similares, com tempo de experiência similar, perfil de paciente similar. Só aí a gente poderia comparar os resultados e realmente provar que a solução estava fazendo efeito. Foi. Não, esse caso foi super interessante, né? E assim, quando a gente fala de adoção, uma das coisas que a gente se preocupa na boa parte dos projetos é a experiência de quem vai receber aquela informação, né? Então, poxa, beleza, pode ser complexo o que for ali nos bastidores, mas a hora que você coloca a informação na ponta para o cara que vai tomar uma ação em cima daquilo, você tem que pensar muito, se colocar no lugar da pessoa para gerar a experiência. Esse caso foi super tranquilo, porque eles já usavam Salesforce, né, e a informação subiu automática, quer dizer, a pessoa nem sabia se aquilo era por IA ou se não era por IA, né, para tomar a decisão. E ainda assim, teve algum tipo de resistência. Né? Aquele médico que o cara visita sempre, se você fala, olha, não visita, manda só a amostra. Ou eventualmente não visita, faz uma ligação, manda um WhatsApp. Né? A pessoa fica preocupada de não fazer ali a conversão, etc. Eventualmente tem um problema depois de comissão. Mas aí junta o que a empresa também subsidiou e preparou o terreno, né? E depois essa questão da UX ser super simples, eu acho que, sim, resumindo, o business case para a empresa foi sensacional. Né? Vou desvirtuar aqui o papo, porque eu quero voltar para os anos, que a gente tinha que meio que falar da evolução do AI e tal, e no final a gente está aqui só antes e depois dos impactos, né? Então, eu queria voltar lá, acho que se eu não me engano, 22, a gente teve uma história muito legal que foi um projeto que a gente fez junto com o Protea, que é uma ONG, né, de câncer de mama. E é um negócio, a ideia era muito legal, porque eles têm um algoritmo de previsão, né, ou probabilidade de uma paciente vir a desenvolver câncer de mama daqui a X anos, com base numa mamografia. E eles precisavam de uma ajuda para a gente avaliar a infra de mamógrafos do Brasil para ver onde eles iam colocar isso. Né? Então foi bem legal, assim, porque viabilizava a empresa sair do outro lado. E nessa época aí a gente fizemos muito enriquecimento de base, né, Lucas? Pra caramba, enriquecimento de base. E a gente depois desenvolveu alguns dashboards, ou seja, analytics descritiva praticamente pura. Né? Tem uma outra coisinha ali. E por que eu trouxe esse case aqui? Porque primeiro que ele explica um pouco de que dá para gerar muito valor sem muita sofisticação. Tá? Então, assim, nem sempre você precisa
e na ciência da NASA, lá na ciência de foguete, para conseguir gerar valor para o cliente. Então, acho que uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos foi a complicar menos o negócio, porque a gente tem uma cabeça de hipercomplicação, sempre foi assim, né? E a gente conseguiu ver ao longo do tempo que dá para desenvolver coisas mais simples, sem AI, sem otimização, enfim, coisas mais tranquilas. Tá? E eu quis lembrar desse case, não só pelo fato da gente ter desenvolvido algo que foi mais simples do ponto de vista de produto final, mas também porque ele conecta com uma pergunta que uma das pessoas que trabalha com a gente, o Kaique, ele fez para a gente. Faz 5 anos de The House e eu tenho 2 perguntas para vocês. Rui, Fábio, Lucas e Matheus. Primeiro, qual foi o case mais importante, o case mais marcante para vocês, para cada um de vocês, nessa trajetória? Aquele que vocês guardam na memória. Segundo, qual foi a decisão errada mais cara que vocês se tomaram nesses 5 anos? E o que vocês aprenderam dela para poder não se repetir daqui para frente? Ansioso para ouvir isso no Pod House. Tem 2 perguntas aí, né, pessoal? A primeira, eu acho que a gente está meio que respondendo aqui nesse papo, né? A gente já falou de alguns cases aqui, até falamos de cases anteriores a The House, mas a gente vai continuar falando de outros cases aqui e a gente vai conseguir responder essa pergunta do Kaique. Mas a segunda, que são das decisões erradas, eu acho que assim, a gente teve ao longo dos anos N decisões erradas, né? Porque a gente é humano, a gente sempre erra. O que a gente faz é, no final, tentar corrigir o erro depois que a gente tomou a decisão errada. Mas eu diria que tem tem 2 coisas, 2 áreas, ou 2 mercados, enfim, que a gente não se aventurou tanto e eu acho que a gente deveria ter se aventurado mais, né? O primeiro é fazer mais cases como esse do Protea para esse mercado do terceiro setor meio diferente. Eu acho que tem... pouca gente vê o uso de dados nesse mercado e eu acho que independente se a gente ia ganhar dinheiro ou não com isso, que no caso do Protea a gente investiu muito no projeto e porque era uma causa nobre e eu acho que tem outras causas nobres que a gente poderia ter investido. O ponto é que a gente era pequeno, então não tinha dinheiro para tudo, mas enfim, eu acho que a gente podia ter feito mais cases nessa linha, né? E o segundo é que a gente foca sempre em B2B por definição, né, que é o que a gente sabe fazer, a gente faz bem, mas talvez a gente devesse ter investido em alguma coisa B2C para testar esse mercado. No final a gente não conseguiu fazer isso, porque o tempo não deixou, o investimento não deixou, enfim, mas são duas coisas que talvez eu quisesse ter desenvolvido e que ainda não deu para desenvolver. Não quer dizer que a gente não vá, mas até então a gente não foi. Legal. Gostei dessa pergunta do Kaique. Eu acho que caso emblemático para a gente, acho que primeiro cliente é aquele que mora no coração, né, meu? Para mim, caso emblemático, esses primeiros aí da Sanofi foram bem legais, né? E Saint-Gobain também, que deu um benefício violento ali, reduziu ruptura de um jeito absurdo. O Luiz Mansur já veio aqui falar do caso, né? A gente fez um algoritmo de predição de ruptura, eu acho que foi bem interessante. E decisão errada, Kaique. Putz grila, viu, meu? Aí essa daí você pega. Ainda bem que a gente acerta mais do que essa, senão a vaca já tinha ido pro brejo faz tempo. Mas acho que de decisão errada a gente sempre testou muito e testou pequeno antes de ver o preju crescer, né? Então... A gente nunca deu um salto maior do que a perna. Nunca foi nada muito avassalador aí pra gente se arrepender tanto, né? Eu acho que a gente sempre... Não necessariamente. Eu acho que nós começamos a empresa muito com o pé no chão. Então, a gente precisava arriscar, né? Mas a gente sempre tinha cautela. Então, falar assim, teve alguma coisa que foi muito errado? Não, acredito que não, né? Mas também porque também o nível de risco que a gente tomou ao longo desse tempo foi sempre medido, né? Muito bem medido, tá? Agora, sobre o case... eu tenho uma visão um pouco diferente, né? O primeiro cliente é marcante, concordo. Mas eu acho que o case do Einstein, da otimização do Cancer Center, do layout, ele para mim é marcante, não pelo fato de ter otimização, né? Mas pelo fato de a gente ter juntado
diferentes abordagens para chegar ao resultado final. Aquilo para mim foi muito legal, entendeu? Então, tipo assim, clusterizar, process mining, otimização. Explica o case aí para tu. Bom, pode explicar você mais. Eu explico. Com mais calma, com mais detalhe. Não, o Einstein procurou a gente para a gente desenvolver, tentar tornar a operação do Parque Global, que é o Cancer Center deles, que está em construção agora, tornar essa operação mais eficiente, né? Então a gente, o que foi legal é que a gente pegou um white paper total, né? O prédio ele não tinha sido construído ainda, então a gente usou Process Mining para digerir os dados da operação de câncer deles atual. Depois a gente clusterizou esses tipos de pacientes diferentes e aí conseguiu de forma digital, né, baseado em dados, produzir as jornadas desses pacientes, o que isso para mim é algo muito legal. E depois disso projetou isso para frente com estatística, modelos preditivos, e depois a gente usou otimização para posicionar. E a gente produziu as plantas ideais, né, de cada pavimento do hospital. E aí, com base nisso, a arquitetura, né, o escritório de arquitetura desenvolveu o projeto e agora eles estão construindo. Toda vez que eu passo lá, as crianças perguntam: pai, foi aqui que você usou? Foi aqui, etc. Então, eu acho que tudo isso que você falou, eu concordo, mas tem um ponto adicional que é a galera da UFPB. Porque nesse projeto, eles pesaram... acho que foi o primeiro, talvez, que eles pesaram muito à mão e fizeram um trabalho sensacional. E hoje a gente tem 30 pessoas em João Pessoa, na Paraíba, não só em João Pessoa, trabalhando com a gente, que são todos, de alguma forma, associados ali à universidade. Tá? Então, isso é um case também bem relevante. E era um case totalmente acadêmico, né? A gente achou um paper... na verdade, as enfermeiras e o pessoal do hospital achou esse paper internacional. A gente estudou e juntou... Russo, mas tá bom. Juntou com um outro paper, implementou tudo e depois a gente ainda publicou. E esse case, na última etapa, vamos falar assim, que é a parte da otimização do layout, eu acho que na verdade nós tivemos 2 etapas aí nessa grande fase, né? Otimização dos andares e otimização do andar, né? Isso. A posição das salas no andar. Reflete exatamente o que você falou anteriormente sobre a questão de nem sempre usar a técnica mais complexa. Sim. Existia uma característica específica do problema que permitia usar algo um pouco mais simples. Era modelo, mas era um modelo com muito menos complexidade do que outras opções. E deu um grande resultado. Não, e se a gente olhar no tempo, né, esse projeto foi em 22, 23, né? E a gente usou pouco AI. A gente usou AI só para clusterizar. O resto foi tudo técnica padrão, né, de modelagem, mas padrão. Exato. Então também mostra que, assim, quanto mais lá para trás, menos AI a gente de fato usava, porque, enfim, não fazia, às vezes não faz muito sentido, ou às vezes não tem muita maturidade do lado do cliente, ou às vezes falta dado, porque também AI tem o lado negro da coisa, que é, sem ter dado um volume grande de dado, não vai aderir um modelo. Exato. Então, não dá para treinar, então tem esse lado todo aí. Eu tenho um case adicional aqui só para falar, que é o case da Jetson. Só um negócio, só para encerrar. Não, você ainda vai falar da pergunta do do Kaique. É o último. O que eu ia falar do Kaique é o seguinte, né? Ele fala de decisão negativa. Tem algumas decisões muito positivas que a gente, só invertendo um pouco, né? E acho que essas parcerias foram demais, né? Primeiro sim, com o Hélio, a turma do Hélio lá na PUC, depois a turma do Ana na Paraíba. Porra, fantástico. Sim. O pessoal realmente... Né? E eu ia comentar do case da Jetson. Por que ele é relevante para mim? Primeiro porque ele provou que o nosso método que a gente desenvolveu, que é o Insight Studio, ele funciona, porque ele virou lá 2, 3 anos rodando naquela governança específica e tal. E isso é uma coisa. E o segundo é que abriu o mercado americano para a gente. E sem esse projeto, a gente não estava onde a gente está hoje. Então, por isso que ele é relevante para nós também. E, enfim.
por aí. Esse case da Jetson mostrou que a gente conseguiu realmente elevar o cliente desde o nível básico, maturidade de dados até... Não tinha nem cloud. Não é que não tinha data, não tinha cloud. Era tudo on-prem, tudo sem nada. Tudo só Excel. Só Excel. Todos esses casos que a gente está comentando, esses casos, eles ainda não existia ChatGPT. Não né? existia. Não existia ChatGPT. Assim, todos esses caras tiveram um benefício gigantesco, vieram nossos clientes por muito tempo, né? E aí depois aconteceu o que aconteceu, né? Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial, que é uma inteligência artificial criativa. Ela se chama ChatGPT. Get ready, because this promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things. O ChatGPT, em 5 dias, chegou a 1 milhão de usuários. Para você ter uma ideia, o Facebook levou 10 meses para bater 1 milhão de usuários. Pretty much anything you can think of asking it, it will do. And it can do it in a range of styles as well. So it can write essay papers, it can write sort of college papers, but it can also write limericks, it can write poetry. It can do a whole range of text-based tasks surprisingly well. Robôs desse tipo existem faz muito tempo. Mas é que o robô nunca foi tão bom, nunca foi tão fácil usar e ainda por cima, por enquanto, é de graça. Vai trazer mais benefícios ou vai trazer mais problemas? Aí vai ser pro bem ou pro mal? Eu acho que vai ser pro bem, né? Vai nos permitir ir além do que o algoritmo já faz, né? Seria como se fosse uma calculadora, por exemplo, né? Quando veio a calculadora, isso mudou a educação. Então as crianças vão ter que, no início, não usar o ChatGPT, alguma ferramenta que nem o ChatGPT, para aprender a escrever mesmo, e a partir de uma certa idade isso é liberado, né? É legal porque a gente vê o vídeo e a gente já fala assim, cara, que loucura isso aqui. O jornalista inicial lá, que eu não lembro o nome dele, ele começa falando que a inteligência artificial chama ChatGPT, cara, que não é verdade, entendeu? Na verdade é um LLM, aquele negócio que é a técnica, e que a OpenAI deu o nome de ChatGPT, igual chamar de Gillette, né? Que não é Gillette, é lâmina de barbear, mas enfim, só um parênteses aqui, porque isso começa daí a coisa. E tem um outro termo que ele usou, e que dá muita polêmica também, é que ela é criativa. Na verdade, ela gera sequências de tokens que vão formando as palavras e que são treinadas com um texto que já existiu. E uma coisa, porque assim, e como que ela faz isso? Com um modelo de probabilidade. Ela fala o seguinte, olha, eu tenho esse texto aqui, qual vai ser a probabilidade de eu usar esse caractere ou esse para completar essa palavra? A probabilidade maior é esse, então eu uso essa. É isso que ele faz, entendeu? Então não é de fato criativa. Ela articula bem, ela tem, mas concordo. Mas há controvérsias aí. Não, sempre é controvérsia. Recente, essa semana passada aí, tem coisas criativas. Na verdade, tem coisas criativas um pouco para trás aí, no AlphaGo, o famoso movimento 37, se eu não me engano, um movimento que era extremamente contraintuitivo, que nenhum humano faria aquele movimento, a IA fez. Não era LLM ainda, mas já existia certa criatividade, e isso vem de técnicas ali de como você usa e manipula os dados e tal, mesmo tendo sido treinado com dados que existiram e que aquilo não ocorreu no passado. Mas enfim, isso daqui mudou nossa vida. Total. Porque até ali, a venda era uma venda educacional. A gente explicava o que era inteligência artificial. E de repente a adoção disso foi tão rápida que todo mundo virou expert em inteligência artificial mesmo não sendo. E aí tinha esses problemas que vocês comentaram, né? O cara às vezes ele vai solucionar um problema que não é LLM, ele pega, joga tudo no ChatGPT, o ChatGPT deu uma resposta e fala, essa daqui é a resposta. E assim, eu queria conversar um pouco sobre como que está o mundo hoje. Eu vou dar um exemplo. Poxa, a gente já está há 3 anos que tem LLMs aí a 1000, né? Eu estou esse final de semana tentando fazer o meu imposto de renda para calcular preço médio de ação. Joguei dentro daquela bagaça todas as ordens de compra de ação. Nenhuma acertou. Nenhuma acertou. O Cláudio, inclusive, disse que os PDFs não eram PDFs legítimos. Ele tentou reconhecer por leitura de texto. Tem alucinações, né? Entendeu? Aí assim, a pergunta aqui é a seguinte.
O que mudou na nossa vida depois disso? Que eu acho que hoje a gente, na verdade, tem que dar um passo atrás, porque o cara acha que, poxa, a IA é LLM, eu tenho o ChatGPT, eu estou totalmente preparado para fazer qualquer trabalho. E, às vezes, para resolver o assunto, continua sendo aquela inteligência artificial raiz que a gente usava lá atrás, que ela, na verdade, ela turbina a estatística. Ela é uma estatística melhorada. Né? Você não precisa de um gerador de texto para fazer tudo. Eu acho que tem muita coisa hoje ainda com as LLMs. Tem não, ainda não. Isso daí vai crescer ainda. Mas é um negócio que está evoluindo. Queria ver um pouco o ponto de vista de vocês, na experiência com o cliente nos projetos. Eu acho assim, eu vejo mais a AI fora do LLM do Agentes como, não sei se ela turbina, para mim ela substitui, porque é uma técnica bem diferente, mas que está lá para o mesmo fim, vamos dizer que fosse mais ou menos isso. Mas, para mim, é assim, eu acho que a venda, ou as conversas, nem sei se é a venda, a conversa, ela continua educacional, mas ela, na verdade, ela é esclarecedora, ela não é explicativa. Acho que essa é a diferença, né? Porque lá atrás ela era explicativa para um leigo, agora é uma esclarecedora para alguém que já tem conhecimento, mas tem um conhecimento muitas vezes errado, e isso é um ponto, né? Porque assim, que é exatamente o que você falou, o cara quer fazer uma previsão de demanda e o cara bota tudo no GPT, ou o que for, e vê o que vai sair dali. Talvez não vai sair nada, ou vai sair tudo errado, etc. Então eu acho que tem muito um tema esclarecedor que eu acho que é importante, né? A gente vê algumas pessoas, inclusive, se sentindo meio desafiadas, tipo, não, por que você está me falando? Eu sei o que eu estou falando, né? E a gente olha, porque a gente está no dia a dia, todo dia usando isso, todo dia trabalhando nisso, você vê uma ou outra coisa que não está legal. Então, tem um lado de convencimento de que, olha, você sabe, mas você pode evoluir, que não é fácil de fazer, né? Então, e isso não é só a gente nas nossas vendas, então, isso é as pessoas no dia a dia, né? Então, às vezes a gente está lá conversando no café lá com o cliente e ouve uma outra coisa que, putz, não é o ideal. Então, eu acho que tem muito disso. Eu acho que isso mudou muito porque as pessoas, não é o cliente, as pessoas têm mais conhecimento porque estão trabalhando com o assunto, mas ainda tem muito erro conceitual na mesa. Eu vejo muito assim. Eu acho que até segunda-feira a gente fez uma reunião, né? Eu fiquei impressionado com o nível de conhecimento das pessoas que tinham lá. Era um designer e um gerente de produto e falando a nível de arquitetura, assim, de agentes e tal. Mandando bem, assim. E realmente com ótimas noções ali de como construir. Acho que na prática, não sei se conseguiriam ou não. Talvez por isso estavam falando com a gente, né? Mas já tinham todos os guidelines ali, etc., para a construção do produto final que eles queriam. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Fábio falou, tem muita coisa que não é o ideal, e acaba a gente ali com experiência e tal, a gente tem investido aí em certificações, cursos e se atualizar bastante no mercado, porque toda semana tem algo novo, a gente consegue direcionar melhor os projetos. Você falou um negócio interessante, né? Assim, as pessoas elas estão ficando mais inteligentes usando a inteligência artificial. Será? Eu acho que sim. Todo mundo se prepara. Embasadas. Todo mundo se prepara com mais facilidade. Todo mundo se prepara com mais facilidade. O cara que ele quer se preparar, ele consegue se preparar com mais facilidade para qualquer reunião. Agora, o que a gente vê de notícia em tudo quanto é lugar é que assim, as empresas estão tendo cada vez mais dificuldade de tirar valor da IA. Você pega a pesquisa de MIT, etc., e mesmo na pesquisa que a gente fez, que divulgou recentemente, você vê que poucas empresas realmente estão tirando o valor da IA. Agora, por que é isso daí? A gente chega a não deixar a pessoa mais inteligente, mas o que é isso? As empresas hoje estão focando 100% em GPT, LLM. Por que vocês acham que está tendo tanta dificuldade? Acho que para mim é isso, né? Tá tendo esse hype.
e você acaba ficando um pouco limitado à automação de processos e pessoas, que se consegue um benefício, mas ele é limitado até ali. Tem alguns processos que você consegue até escalar, realmente, mas a maioria você está automatizando alguma tarefa repetitiva e que a maioria delas você não consegue automatizar tão facilmente e gera tanto valor. Primeiro tem isso, e a segunda é que... perdi a segunda. Acho que a forma como foi vendido, né, que até o próprio repórter, né, que resolveria todos os problemas. E a segunda é que eu acho que é isso, né? Estão tentando vender uma pílula mágica ali que resolve de tudo, e não funciona assim, né? Tem um benefício limitado e existe também a limitação de realmente implementar isso e colocar para rodar, e conectando com o ponto que eu botei lá no início, né? Precisa de um arcabouço ali de sistemas e parâmetros e monitoramento que não está tão acessível ainda a essas pessoas. E eu acho que tem um ponto também que é a pessoa em si, né? Porque assim, no final, depende de pessoas. Eu vou depender de menos pessoas, porque vou ter agentes, tá bom, mas dependo de menos pessoas. Então, desculpa, tem um ponto que eu também acho que é a dependência da pessoa. Porque a dependência da pessoa, posso depender de mais ou menos pessoas, mas no final depende da pessoa para implantar, para seguir, para tomar a decisão, etc. Sempre tem um edge case ali que se automatiza, Exato. Mas aquela parte ali, ainda vou precisar desse cara para isso. Exatamente. Mas será que... Desculpa. Vai. Não, será que isso vai evoluir para um ponto que a gente vai aceitar a decisão puramente da IA? Que para mim é um pouco nós estamos falando aqui um pouco de alucinações. Eu acho que já acontece, Matheus. Eu acho que já acontece. Só que a gente... Mas em ambientes super controlados. Não necessariamente. Eu acho que, por exemplo, eu me preparando para o meu para minha reunião de cliente de hoje à tarde, eu fiz um papo com o Gemini ali e tal, em cima das coisas que eu quero falar. Eu já adotei um pouco de coisas. Eu tô assim... Por isso que eu tô falando, já acontece. Não, entendeu? Eu concordo. Eu acho que talvez a minha pergunta foi muito abrangente, né? Eu pensei muito numa decisão de operação. De negócio. Tá? De negócio, eu vou fazer esse transporte de A para B em vez de A para C, porque aqui vai me gerar um custo menor. Essa é a decisão da IA e ela foi acatada. Eu acho que acontece mais do que... Eu acho que já acontece mais do que acontecia, mas eu acho que vai acontecer mais ainda. Mas acho que o ponto da IA é outro, né? Eu acho que o agente ele vai continuar evoluindo, cada vez mais decisões você passa para o agente, mas imagina um mundo hipotético onde todas as empresas você tem agente decidindo a partir de uma determinada camada de nível estratégico. Qual é a diferenciação que você tem de cada empresa? Diminui. Então, diminui a diferenciação. Então, assim, em algum momento você vai ter que entrar, vai ter que ter alguém ali que entra e fala, não, peraí, meu amigo, não é para cá, não é para lá, até porque, de novo, é a média, né? Você está falando de probabilidade ali de tomar decisão, ele não está sendo criativo e nada, né? E outra coisa importante, vai definir também os dados, né, que você tem, acho que isso é importante, as empresas estão muito focando na LLM, mas os dados é o que vai acabar decidindo essa história, né? Então, eu acredito que vai ter. Tem que ter o guardrail, você tem que ter governança, porque senão daqui a pouco a gente começa a tomar decisão, você nem entende o que a empresa está fazendo, né? Mas a diferenciação não vem de agente, a diferenciação vem de gente, né? Exato. E legal você falar de gente, porque conecta com uma outra pergunta. O pessoal que a Júlia trouxe para a gente aqui, o pessoal vai pôr aí na tela. Oi, eu sou a Júlia, eu trabalho na The House e a minha pergunta para os sócios é: se vocês pudessem voltar no tempo, lá no início, quando vocês estavam fundando a The House, qual conselho vocês dariam para vocês mesmos? Então, ao longo dos anos, eu não acho que é desde o começo, até porque não estava aí, mas assim, ao longo dos anos, o que eu acho que tem um conselho para nós que é:
assim como todo mundo está dependendo de pessoas, a gente também, porque a gente no final a gente vende serviço, né? Algum pedaço do que a gente vende e vive hoje em dia são agentes, mas tem um outro pedaço que são pessoas. E eu acho que o conselho é investir ainda mais em pessoas, porque acho que a gente investe bastante em pessoas, a gente treina, tem coisa de inglês, etc. Tem os training on the jobs, o programa com a UFPB é um investimento pesado na próxima geração que a gente faz. Né? E tempo nosso também, mentoring, tempo de etc, mentoring, tempo de as reuniões de avaliação, enfim, acho que é uma empresa que a gente optou por ser assim. Né? Mas o conselho é investir ainda mais. Não sei como. Outros programas, outras coisas, porque no final a empresa depende das pessoas, a gente incluído, né? E assim como as outras empresas, os nossos clientes também dependem. Então, assim, programas de formação vão resolver muito esse tema da falta de esclarecimento na cabeça das pessoas com relação a o que usar, o que não usar, enfim. Então, acho que esse que é um conselho legal que ela perguntou, que eu acho que eu daria para nós mesmos lá atrás. E se for somar isso que você falou de investimento em cliente com o papo do Lucas de deixar as pessoas mais inteligentes, teve um vídeo que a gente selecionou que seria legal a gente passar aqui até para comentar um pouco em cima dele. So imagine a pyramid with 3 levels, and at the bottom of the pyramid is something that I call just overcoming creator's block. So you're sitting there trying to figure out how to write an email, what to say, or how to do a PowerPoint, how to get started. Most people are spending time doing that. And then there's a sort of a level up from that, which is getting more productive, using technology to get more out of an individual person. And then the top level of the pyramid, that very narrow slice of the pyramid where just a small number of companies are doing something about it, is what I call basically creating new growth curves. And that's where the creativity comes in. And the creativity has to come in from an entrepreneur or an entrepreneurial leader who kind of sees an unmet need out there in society and figures out a solution to it. And that's where the creativity, AI can help with the creativity, but only after the CEO is engaged in solving the right problem. Eu diria que não é nem o CEO, eu acho que todo mundo. Porque, de novo, se você quer trazer benefício para a empresa, poxa, vamos trabalhar a IA concorrente da estatística, vamos clusterizar, vamos achar a causa raiz, vamos saber onde está o problema, vamos achar um insight. Agora, a pessoa vai se preparar para qualquer reunião, como o Fábio falou, poxa, eu vou me preparar para uma reunião, eu vou discutir um tema diferente, como as pessoas que você conversou aqui, não eram pessoas que necessariamente conheceriam do assunto, mas você ficou surpreso do grau de conhecimento a respeito de arquitetura, o tipo de assunto que tinha que tratar. Poxa, para isso a LLM funciona muito bem, para te deixar mais inteligente para qualquer tipo de discussão. Então, eu queria ouvir um pouco de você. Assim, meu ponto de vista é que o líder define que caminho vai tomar. Se a gente fala assim, poxa, eu quero implementar uma jornada de transformação 100% baseada em LLM, o que você vai conseguir na prática pode ser substituir 1, 2 tipos de trabalho ali, mais operacionais, mas não é aí que está o dinheiro, né? Agora, se você quiser usar LLM para pegar e deixar teu funcionário, que às vezes não tem nenhuma faculdade, né? Nos Estados Unidos está se falando muito disso, contratar pessoas sem faculdade. Sim. Porque uma pessoa sem faculdade turbinada como LLM tem uma performance até melhor, por conta da experiência prática. Né? Então, assim, se você conseguir turbinar a tua força de trabalho com LLM, aí sim você vai ter uma empresa muito mais produtiva. Né? Queria ouvir um pouco vocês, o que vocês acham disso? Sim, esse ponto do pessoas mais inteligentes é polêmico, né? Tem gente que simplesmente só tem um pouco mais de informação, não pesquisa mais nada e delega tudo para LLM e segue a vida. Essas pessoas acho que não estão ficando mais inteligentes, mas tem pessoas que realmente estão usando aquilo para aprender e essas pessoas que eu conversei realmente tinham aprendido, elas não estavam só repetindo tarefas e coisas. E eu achei bem legal que ele comentou da pirâmide, que conecta com o que você falou do valor, né? A base da pirâmide é gigante. Só que ali também são os casos mais simples. O meio também são casos mais simples. E o topo da pirâmide, que é onde realmente gera valor, que são poucos. E aí conecta com os números, né? Que, sei lá, 10% só está gerando valor, que seria esse topo da pirâmide. Não, então, Lucas, evoluindo em cima do que você falou sobre valor gerado, esse tema da pirâmide e tudo mais,
e até conectando com alguns dos cases que a gente falou aqui, não é novidade, a gente já colocou aí nas mídias sociais e tal, que a gente fez um movimento de foco ainda maior nos Estados Unidos. No começo desse ano, a gente fez uma fusão com a Quantum, né? E o foco é atender melhor nossos clientes americanos e expandir lá, principalmente expandir lá, porque a gente, estando longe, é muito difícil de gerar negócio e tal. Então é uma agenda nova que está surgindo aí, projetos novos, propostas novas e tudo mais. Inclusive o Alex, que é o CEO da Quantum, gravou um vídeo, a gente vai soltar o vídeo aí para vocês verem, sobre a expectativa dele para nós. E eu acho que tem uma discussão também que depois que a gente vê o vídeo dele, a expectativa nossa do mercado para frente, que aí a gente fala. Hi team, it's Alex here. I wanted to say a couple of words about how excited I am about our partnership and the promise that we have to come. Brazil for us was always an exciting market, and when we started looking, I think we found you guys pretty quickly. Very credible player in the market, doing exciting work for clients. We are hyper-focused on creating results for our clients, for our team, and for our investors. And we found that in DHouse, and very early on we started working together, and we're excited both by the depth and quality of the team there in terms of analytics, data science, and everything related to it, and also the great market in Brazil and how aligned it was with the US market. And so I was super pleased we were able to bring this together, put the two companies together, and now have scale when we build solutions for everybody that we work with, and get to work on some really exciting projects together and create some value. I can't wait to see what the next months and years bring. The last few months since we've been together have been fantastic. Our mission here is very clear, and we get an incredible opportunity to go after it in a world that is moving fast, have some fun doing it, and really build a story around the creation of outcomes for clients centered around machine learning and AI, but with a whole suite of other services around it, and everything that it takes to do that efficiently at scale for clients both here in the US, in Brazil, and in the rest of the world. Thank you. Enfim, então é legal porque é bem na linha do que a gente estava pensando, né? Mas pensando um pouquinho, extrapolando um pouquinho para frente, né? Tem um pouco de visão de futuro aqui, né? Então estava se falando muito de General AI, né? Que é o tema da inteligência artificial generalizada, sei lá, nem sei como que vai traduzir isso para o português, mas enfim. Tem gente falando que em 2042 a gente vai ter o ponto de disrupção total em que o IA vai fazer coisas sozinho, a gente não vai ter mais controle. Enfim, tem um monte de loucura aí, por aí, né? Mas a gente, na prática, no dia a dia, a gente tem uma visão, acho que cada um de nós tem uma visão aqui, talvez para compartilhar, né? A minha é muito positiva com relação a ganho de eficiência, ganho de produtividade, melhorar os processos de negócio, as decisões e tal. Eu acho que a gente vai ter uma explosão de IA na saúde, especificamente mais voltada para o indivíduo. Então, vai ter o chip implantado, tá, pessoal? Isso aí não é uma pergunta, é uma questão de tempo. Vai ter. E isso vai abrir outras portas aí, não só para tratamentos mais individualizados, mas para controle de algumas doenças, etc. Eu acho que, enfim, acho que vai ter muita coisa para a saúde aí. E, enfim, eu vejo muito positivo. Acho que tem um problema ou um desafio para avaliar que é quão relevantes... Não é essa a pergunta, acho que a pergunta é como a gente faz para continuar relevante para nós mesmos nas nossas vidas, porque eu acho que tem um aspecto das capacitações ou dos skills humanos de tipo criatividade, os sentidos e outras coisas que vão voltar à tona, que a gente se perdeu muito, né? A gente perdeu muito ao longo dos anos, mas é muito
são muitos ICs, né? Eu acho que ninguém tem uma visão clara do que vai ser. Mas fato é que nos próximos 5 anos a transformação vai ser maior do que nos últimos 10, isso com certeza. Eu acho que a nossa espinha dorsal, a forma que nós trabalhamos continua, né? Tem 5 anos, mas continua sendo válida. Super válida, né? Isso qual é o problema de negócio que nós vamos resolver, né? E o que a gente está vendo é que nós estamos conseguindo aumentar o nosso ferramental para resolver o problema de negócio, né? Então, acho que esse, para mim, deveria ser continuar sendo o nosso direcionamento, né? Como que a gente impulsiona ser mais eficiente, trazer novidades para o cliente, mas, no fim, sempre com o direcionamento, valor gerado. Eu concordo. E eu diria mais, né? Assim, agora, conforme vai evoluindo a IA, eventualmente mais tarefas são automatizáveis, etc. Mas ainda você tem que ficar atento, você tem que prestar atenção onde você pode agregar valor. Talvez algumas coisas que a gente fazia, a gente vai deixar de fazer e vão surgir outras coisas também para fazer. Eu acho que acontece isso do ponto de vista corporativo e vai acontecer do ponto de vista das pessoas também, né? Então, é uma transformação grande, mas a gente tem que estar atento e tem que estar olhando o que vai acontecer. E educação, pessoal, tem que se informar, né, e aprender. Isso acho, para mim, vai ser chave nos próximos anos. É isso, aprender a usar as ferramentas certas. E tocando num ponto que o Fábio falou, acho que antes da AGI aí, um chute, né? Acho que teremos muitos agentes especializados em coisas um pouco maiores, né? Essa semana saiu uma inteligência do ChatGPT aí focada em Life Sciences. Semana passada saiu uma da Anthropic focada em cibersegurança e codificação, que, by the way, deu um burburinho aí, né? Que ela não vai ser aberta, só a Enterprise vai conseguir acessar, e ela conseguiu achar falhas de segurança grandes em softwares muito seguros, teoricamente. Muito seguros e muito antigos, né? Antigos. Então, acho que com certeza vão ter empresas percorrendo isso e talvez não seja fechado, né? Então, temos que saber aí as ferramentas certas e tomando cuidado aí no dia a dia. E eu acho que tem um último ponto, conectando com o que você falou, Lucas, que é assim, a gente está muito querendo aprender a usar a ferramenta. Eu acho que o próximo passo é aprender a pensar junto com a ferramenta, que é diferente. Né? É diferente. Estava desenvolvendo, o Lucas sabe porque eu liguei para ele no feriado. Estava desenvolvendo um vídeo para uma proposta que a gente tem que fazer e eu só consegui que as ferramentas que eu estava usando, que by the way não são nada dessas, tá, pessoal? São outras coisas mais específicas de vídeo, de áudio. Eu só consegui fazer a coisa evoluir quando de fato eu entendi como ela pensa e como eu pensava para ela fazer a coisa acontecer do jeito que eu queria. É mais do que só saber usar, é saber pensar junto com aquilo. Acho que isso é um ponto que também deve vir nos próximos anos aí. Amigos, chegamos no final de mais um episódio do PodHouse. Obrigado por terem assistido até aqui. Por favor, cliquem no joinha, no sinalzinho ali de notificação e sigam o canal também. Obrigado pela audiência, espero que tenha ajudado e qualquer comentário, por favor, escrevam aí que a gente sempre está atento, tá bom? Grande abraço. PodHouse, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.